Que sexta maravilhosa, Mila Ribeiro. Já vou pôr aqui www.fundomarlene.com.br. Fundo Marlene, Colé tá aqui, Mila Ribeiro foi sensacional, Beto Sargentelli, e agora para fechar a noite, fechar a semana com chave de ouro, Maria Padilha, Cantinho.mapadilha, Juliana Miranda Cabelo. Ei, todo mundo entrando aqui para nossa live com a Maria Padilha. O Instagram tá avisando as pessoas da nossa live. O Instagram tá comunicando todo mundo. E já já a gente começa o nosso papo com a querida Maria Padilha, essa grande atriz. Tânia De Petri, Mários Augustos, Truteria, Menandro, meu querido, Ana Rita Machado. Ei, todo mundo chegando. A Maria chegou já e o público vai chegando. Chamar minha convidada de honra. Olá! Oi, Maria, tá me vendo? Tô te vendo, mas não tô me mexendo ainda. Tá se mexendo. Tô te ouvindo e te vendo bem. Hum. Quer que eu. Eu não tô, eu tô encalacrada aqui, não tô me vendo me mexendo. Tá, mas eu tô te ouvindo e tô te vendo bem. Vou colocar o meu fone para ver se melhora pra você aí. Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo bem. Eu só tô congelada, mas tudo bem, né? Eu tô mexendo para você. Tá mexendo. E eu tô Tá, mexendo para você? tá sim, tá sim. Maria, muito obrigado, viu, por aceitar vir bater esse papo e revisitar essa história linda que você tem na televisão, no cinema, mas principalmente no teatro brasileiro. Muito obrigada por ter me chamado. Eu vi a sua live com o Gabriel Vilela, fiquei encantada, porque você é um cara que conhece muito, né, do trabalho das pessoas, do teatro brasileiro, da cultura brasileira, né? E Ó, aí eu fiquei muito encantada quando eu vi a live do Gabriel, fora que o Gabriel é muito engraçado, né? Muito bom. muito, muito divertida. As histórias do Gabriel foram ótimas. Aliás, o Cláudio Fontana está por aqui, o Gabriel deve estar acompanhando Claudinho tá também. aí, que bom. Nanda Roveri, do De Olho na Você sabe que Cena. eu conta para as pessoas, né? Que eu achei que era amanhã, né? Eu não ia contar. Conta. Conta que eu achei que era amanhã. Ele pediu para eu mandar uma chamadinha, um vídeo, para chamar. Aí você falou assim: manda para mim que eu vou postar na meia-noite do dia que vai ser. Só que eu fiz hoje, mandei para ele hoje, ele postou. Eu falei: uai, postou como? Não é amanhã? Aí ele falou: não, é hoje. Isso já era assim, 8h30 da noite. Aí eu não consegui. Eu queria mandar uns WhatsApp para umas pessoas, botar no meu feed do Instagram, não consegui fazer nada. Não consegui fazer nada. Mas aí você manda depois, então, para o pessoal, para ficar o Lindo para as arquivo pessoas aqui. verem. É. Maria, como que tá esse momento pandemia aí para artista, esse momento reclusão, e com o seu filho pequeno em casa, com toda a energia para gastar, ele está entendendo bem esse momento que a gente está vivendo? Cara, eu acho que ele tá, mas ele não se conforma. Não, ele já teve um momento que ele não entendeu, que ele não entende porque que ele não pode, principalmente, brincar com os outros amigos, né? Eu acho que isso é muito cruel, porque tem 8 anos, né? Então ele já tem uma coisa, uma necessidade de social, com amigos e tal. Não é mais aquela criança que basta ficar com a mãe, ou com o pai, ou com a família. Ele precisa amigos. Então ele não entende muito por que não pode socializar com amigo. Agora ele tem um amigo que teve o Covid, o amiguinho dele, ele e a mãe tiveram. Então
ele está podendo socializar com esse, um único. Mas ele não entendeu, e depois ele também entrou numa onda de pânico muito grande, de medo da gente morrer, medo dele morrer. Outro dia ele saiu, viu umas pessoas sem máscara, disse que não queria mais sair na rua. E ele tem vários amigos também da idade dele, que tem um que não sai de casa, que está em pânico, que fala que quando alguém se aproxima do elevador, ele grita de horror. As crianças estão com muito pânico. Eu tenho evitado aqui deixar a televisão ligada, com notícias, porque se a gente fica em pânico, né? Imagina eles, que são meio. Eles são muito esponjas, né? São muita sensibilidade, né? Muito instinto. O Gabriel entrou por aqui, já mandou corações, e o Cláudio Fontana está perguntando: Maria, você começou no teatro? Aliás, era uma coisa que eu queria saber. Você começou em casa, fazendo teatrinhos, brincando com figurinos, com as coisas para o seu Antar e para a Dona Maria Noemia, e foi esse o começo de tudo, ali para a família? E o Cláudio quer saber se você ainda produz os seus trabalhos. Olha, eu comecei no jardim de casa, a gente morava numa casa que tinha um jardim e tal, mas eu não alugava meu pai nem a minha mãe, Noêmia, Maria Noêmia, não, porque eles trabalhavam, um era médico e ela era professora. Eu alugava os avós, os amigos dos avós, coitados, ficavam lá vendo peças intermináveis, porque eu escolhia o cenário, chamava meus primos, minhas primas, escolhia o enredo, os figurinos, que eu adorava figurino, e botava gelo seco, fumaça, e mais ou menos o tema. E aí a gente ia improvisando aquilo e ficava endless, né? Horas. E aí as pessoas, aquelas senhoras, aqueles senhores lá fazendo crochê, de não prestar atenção. Aí eu parava no meio, presta atenção, vocês não estão vendo. Eles ficavam lá de Vocês boca estão de... perdendo a melhor parte. Eles estão perdendo a gente. E eles costurando e conversando. Eu convivo muito com gente mais velha, eu adoro. Adoro, mas a gente... Minha família era bem mais velha que eu já sou filha temporona. Meus avós nasceram há muito tempo. E eram pessoas incríveis. E aí, assim, eu acho que quando eu comecei a fazer teatro, a primeira peça que eu fiz, que eu nem considero assim, uma estreia muito profissional, que foi uma peça infantil, mas foi em teatro e tal, com bilheteria, a gente produziu tudo. Então, eu meio que, para mim é difícil não produzir. Até quando eu estou fazendo televisão ou cinema, que falam, olha, aquela cadeira tem que vir mais para cá. Eu já tive impulso, já fiz de pegar a cadeira e trazer. E aí falam, não é para pegar. Aí porque a gente tem a gente tem essa escola, né? Eu fiz parte de um grupo logo sempre que eu fiz teatro, inclusive com o Gabriel, que eu acho que era um elenco, que a gente não se conhecia muito, a gente não tinha trabalhado muito, mas eu acho que o Gabriel tentou fazer daquela turma um grupo naquele momento. A gente ficou ensaiando muito tempo buscando a linguagem. E sempre que a gente faz teatro até hoje, eu acho que só funciona, só resulta quando a gente começa a formar meio um grupo, para que aquilo. Porque a gente saiba de que jeito a gente quer contar aquela história, porque a história é sempre muito importante, mas a linguagem, o jeito que você vai contar a história, para mim, é o grande lance do teatro. Então, eu continuei produzindo muitas peças, algumas eu fui chamada, poucas. Fui chamada pelo Teatro Ipanema, logo que eu era muito jovem, pelo Ivan de Albuquerque, Rubens Correia, Leila Ribeiro. E lá era uma produção deles e tal, mas eu meti a mão, não tem jeito de eu ficar esperando alguém trazer um lanche para mim. Isso não entendo teatro assim. E depois do Mas teatrinho em casa, você foi para o tablado. Aí você foi ter aula com a Luiz Cardoso eu e fui foi, e aluna da foi, Luísa. e foi ter aula com a Maria Clara e já foi também sendo dirigida pelo Wolf. O Wolf Maia, ele tinha sido um ator do tablado, eu tinha visto ele em peças lá. E quando eu fazia aula da Luísa Cardoso,
minha primeira professora de teatro, maravilhosa. Ela era muito jovem, acho que foi a primeira turma dela também de teatro. E eu encontrei, e a gente já formou um grupinho assim, tinha a Bia Lessa, tinha a Rosane Goffman, tinha umas outras pessoas que acho que não seguiram a carreira, e tinha a Lúcia Abreu, que hoje eu acho que é dubladora, e a gente fez uma. A gente resolveu, vamos fazer uma peça. Escolhemos uma peça da Maria Clara Machado, Maroquinhos Frufru, e a gente, conversando com a Luísa, a gente perguntou quem a gente podia chamar para dirigir. Eu acho que ela que indicou, não me lembro bem, mas eu acho que foi ela que indicou o Wolf. E o Wolf já era um ator profissional naquela época. Muito festejado, muito. Ele era incrível. E acho que ele não tinha dirigido, mas ele já tinha um pensamento sobre teatro e tal. E ele fez uma direção incrível, era uma peça infantil, mas a gente usava. Ele estava fazendo na época como ator, eu tinha 15 anos, ele fazia rock and roll show, Sim. dirigido pelo Rubens Correia, que era super louco. E então ele botou a estética do rock and roll show para a nossa peça infantil. Era todo mundo com purpurina, cara branca, com as caras loucas. Já começou Clara transgredindo no Machado, teatro Clara infantil. Machado rock and roll. Depois depois eu achei que não era muito a minha praia, porque eu andava muito com surfista nessa época. E assim, tinha aquela coisa de praia, eu achava a gente de teatro muito dramática, muito autocentrada, muito tensa. E eu achei que não era a minha praia de pessoas. E aí eu fui fazer faculdade, né, de desenho industrial. Fiz vestibular, fiz faculdade. Mas já no primeiro ano, e porque também eu achei que quando eu vi uma exposição da Bauhaus, que teve no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, vi que eles faziam cenários, era uma coisa técnica, mas ao mesmo tempo muito ligada às artes. Tinham muitos artistas que entraram na Bauhaus. E tinha essa escola no Rio de Janeiro, ESTES, Escola Superior de Desenho Industrial, que era uma escola incrível, que tinha professores que vinham de São Paulo para dar aula, era uma escola. Então eu quis entrar nessa escola. E já no primeiro ano, ou no segundo ano, aí surgiu um curso de teatro Do Sérgio Brito. Isso, no Teatro dos Quatro, que o Sérgio Brito fez por iniciativa dele, era patrocinado pelo Ponto Frio, a gente não pagava. A gente foi selecionado, teve testes, e era ele, o Amir Haddad, o Hamilton Vaz Pereira, que naquele momento já era um diretor consagrado pelo Asdrubal e Túlio Trombone, no grupo do Rio de Janeiro, e o outro professor era o Eric Nielsen, que foi quem fundou a CAL, junto com o Ian Michalski, a Escola de Arte de Laranjeiras, que é uma escola super importante aqui no Rio de Teatro. E aí teve outros professores convidados no meio, teve a Glorinha Boit-Miller, que deu aula de voz, teve várias pessoas no meio. E foi um ano de curso. E esse ano começou também a faculdade a ficar mais específica. Papel vegetal, caneta de nanquim, e eu comecei a já faltar aula. Porque Quando ia ficando técnico ou dramático demais, o teatro ou a faculdade, você queria a praia, você queria o surf. Não, mas aí eu acho que nesse curso, eu acho que eu encontrei umas linguagens de teatro que eu me identifiquei mais, talvez. Porque o Hamilton tinha uma linguagem assim, né? O Asdrubal tinha esse frescor, né? E tinha o Amir Haddad, né, que foi um grande encontro na minha vida como primeiro professor, assim, que tinha muito para me ensinar, assim, muito, até hoje, né? Mas e o próprio Sérgio Brito, com aquela paixão que ele tinha pelo teatro, né? E eles estavam meio que inaugurando o Teatro dos Quatro, então tinha um repertório lindo lá. De noite tinha uma peça do Gork, Os Veranistas, que tinha Renata Sorrai, Yara Amaral, atores incríveis. E a gente, não sei, a gente começou a respirar. E ali a turma também, o curso era muito heterogêneo. E ali eu tinha o pessoal do grupo Tapa, fazia o curso, a Guida Viana fazia o curso, a Priscila Rosenbaum, que depois casou com o Domingos de Oliveira e fez aquelas coisas todas. Tinha uma turma lá que a gente foi fazendo, e aí eu fiquei com vontade, no final do ano, eu comecei a encontrar umas pessoas para fazer uma peça infantil, e a gente muito pretensioso, quem que a gente quer chamar para dirigir? Marília Pêra, que a gente achava máximo. Foi ali que você conheceu o Falabella. Foi.
Aí E a aí gente vocês chamou, tinham a paixão em comum pelo Despertar da Primavera. a gente adorava a peça O Despertar da Primavera, e nisso a gente achou que tinha que fazer outra peça, a gente já estava preparando a Menina e o Vento, éramos dinâmicos, jovem trabalha muito, né? Não cansa. A gente é o fôlego, fazia faculdade, fazia curso, aí preparamos a Menina e o Vento, chamamos a Marília, ela topou, foi incrível. Aí tinha uma turma que veio do tablado para fazer a peça também, amigos em comuns, meus e do Miguel. E a gente tenta comentar, a gente estava fazendo uma peça que o Clovis Levi dirigiu, que era uma adaptação daquele livro do George Orwell, a Fazenda Modelo, que chamava-se A Revolução dos Bichos. Bichos, Era, sim. e era, era uma peça que a intenção era muito legal, mas era uma peça meio que ficou meio engraçado, porque a gente fazia bichos. Então eu fazia no primeiro ato uma égua, e no segundo ato eu fazia uma galinha. Oh, o Gabriel vai gostar da galinha. Adorou. Agora ele vai te chamar para fazer uma galinha Galinha. depois dessa. Eu adorava fazer galinha. E o Miguel fazia um porco. E por mais que a gente teve o Klaus Viana foi lá, deu uns toques de corpo, depois foi o filho dele. Por mais que a gente tivesse bem assessorado, ficou meio ridículo aquela montagem. A gente sabia que era meio engraçado. Porque era difícil fazer bicho. Era muito difícil fazer bicho numa peça adulta, né? Em peça infantil a gente fazia. Aí e ali a gente começou a falar do Despertar. Tinha o Paulo Reis e a Rosane Goffman que estavam nessa peça. Aí o Paulo Reis também adorava o Despertar. Aí o Miguel teve a ideia de chamar ele para dirigir. Aí foi chegando mais gente, né? Fábio E aí, Junqueira, aí o Daniel Paulo chamou pessoas que Dantas. ele já tinha trabalhado antes, que era o Daniel Dantas, que eu já conhecia do Asdrubal, que eu tinha visto as duas primeiras peças que eu vi do Asdrubal, era o Inspetor-Geral e o Rei tinha o Daniel, o Trate Milhão tinha o Fábio Junqueira, que veio para o nosso grupo, o Zezé Polessa, que era amiga do Paulo, já de outros lugares. E aí fomos formando esse grupo e ficamos 9 meses ensaiando o Despertar da Primavera. E aí vocês estrearam o Despertar, fizeram o Despertar, e você foi finalista já no Mambembe, Atriz Revelação, com Foi. esse trabalho, que era um trabalho que parece que tinha. Perdi o prêmio para o Cacá Carvalho, me orgulho muito. Imagina, perdi o prêmio para o Macunaíma, né? É chique, né? Acho bom. Mas eu imagino só a emoção de concorrer por um espetáculo que você sempre teve a vontade de produzir e fazer, né? Eu acho que mais do que concorrer ao prêmio, acho que o que foi mais legal e talvez decisivo para eu continuar nessa carreira foi um reconhecimento de pessoas que eu admirava muito em teatro. Pessoas que eu realmente gostava muito. O pessoal do Asdrubal me deu esse reconhecimento. O Antunes Filho foi assistir em São Paulo, me chamou para trabalhar com ele. Eu fiquei e falou muito bem da peça, do trabalho da gente. É, depois, um pouco, já num outro trabalho, o Zé Celso, foi quando eu conheci o Zé Celso, o Abujanra, meus professores, Amir Haddad, Sérgio Brito, Hamilton. Então, acho que o reconhecimento dessas pessoas, eu acho que foi talvez mais importante do que o prêmio, Sim. do que a coisa do prêmio. O prêmio é bom para a família, que acalma um pouco a família, porque a minha família, nessa altura, estava louca já, de ser atriz. E é bom que acalma um pouco. É igual a televisão, né? Quando você vai fazer televisão, a família acalma um pouco. O prêmio acho que é bom para acalmar a família, dizer, olha, ela não está Agora ela louca, vai não. conseguir pagar os Ela boletos, está né? louca, não enlouqueceu de fazer essa coisa louca que é teatro. E tem alguém que também acha que ela dá para coisa, né? E aí depois os trabalhos foram vindo com diretores como Aderbal, o próprio Miguel, Henrique Dias, Luiz Antônio Martinez Correia. E aí foi se engatando trabalhos de teatro, trabalhos robustos, né? Lúcia McCartney, do Rubem Fonseca, e direção do Falabella. A ideia do Miguel, essa peça. Era foi um projeto dele. Ele amava esse conto. Desde que eu conheci ele, ele falava as partes do conto inteiras, de cor. E aí a gente teve uma hora que a gente não sabia o que fazer, a gente estava querendo fazer uma coisa juntos e ele já tinha dirigido a Emily com a Beatriz Segal, tinha ganho um prêmio Mulher, ele já tinha engatado uma carreira de diretor. E ele teve uma concepção. Aí ele chamou o Tony Ramos, que ele estava fazendo uma novela com o Tony, para fazer o José Roberto, lá o executivo paulista.
e fez lá uma montagem que eu acho que foi uma das direções mais bonitas do Miguel. Era uma coisa linda, assim. A concepção dele, ele criou um coro grego para falar que o conto ele tem uma forma, né, do Rubem Fonseca, tem umas chaves, a personagem pensa, eu sou isso ou aquilo, aí divide em chaves, aí a gente não sabia como fazer isso em teatro. E o Miguel solucionou isso com esse coro grego e o Geraldinho Carneiro adaptou o conto para o teatro. Olha, tem muita gente dizendo que é seu fã, mandando muito recado carinhoso. Os seus fã-clubes estão aqui, falaram comigo desde a postagem da nossa live. Muita gente bacana. Nanda Rovere, do De Olho na Cena, está aqui. Eu quero abrir um espaço especial nesse momento do nosso papo para o teatro. Quero relembrar esse momento teatral seu e o encontro que nos uniu, que foi através do Gabriel Vilela. E a gente não pode negar que a falecida, ela é um ponto na sua carreira importantíssimo, porque foi assim, você todo mundo falava do espetáculo, toda a crítica, o público chegou ao espetáculo, essa parceria sua com o Gabriel Vilela, os prêmios que vieram através desse espetáculo. E o Gabriel mandou uma pergunta aqui no feed. Ele pediu para você contar. E outra, você coproduziu a falecida com o Gabriel, né? Eu produzi. Na verdade, eu Isso. convidei, eu vi o Vem Buscar-me, que ainda sou teu, eu me apaixonei. Eu falei assim, nossa, eu preciso trabalhar com esse homem. E eu fui fui a São Paulo de carro e ele levei uma proposta para o Gabriel de dirigir Nelson Rodrigues. Eu achei que ninguém estava montando o Nelson nessa época, a não ser o Antunes Filho, que sempre montou magistralmente, que nunca teve medo. Mas as pessoas tinham um certo medo. E eu falei, vamos fazer um Nelson, não sei porque eu achei que o Gabriel ia ter uma mão muito boa. E na época, eu pensei em fazer Senhora dos Afogados, que era uma peça pouco feita, pouco falada. Mas o Gabriel falou para mim na época, não, só sei fazer a falecida. Acredita, Gabriel? Imagina se ele só saberia fazer a falecida, saberia fazer o que ele quisesse. Mas ele queria fazer a falecida. E eu, na hora, achei meio estranho, porque eu não me imaginei muito desumida e tal. Mas rolou. E ele quer que você fala como que você arrumou dinheiro para produzir a Ah, pois é. falecida. Porque aí tem uma história assim, né? A gente tinha um patrocínio, já, foi uma época bem difícil, porque foi logo depois do momento Collor, né? Um momento meio parecido com o que a gente está Tá vivendo. vivendo. Foi logo depois daquele momento em que as empresas não estavam patrocinando. Não existia muito ainda a coisa da Lei Rouanet, ainda não funcionava direito, era bem complicado. Mas eu tinha conseguido um patrocínio de uma empresa, que era a Sharp, que acabou, através do Zé Maurício Macrini, que é um cara incrível, que dá uma força para artes e criou um prêmio de música incrível. Mas ele me chamou e falou assim, Maria, eu não vou poder mais patrocinar porque eu vou fazer um prêmio de teatro. E se eu fizer um prêmio, eu não posso patrocinar uma peça e fazer um prêmio de teatro, porque ele fez nessa época o prêmio Sharp de teatro também. Que Porque inclusive vai você ficar ganhou. estranho. Porque ficaria estranho, né, para ele, né? A própria empresa dele produziu uma coisa que depois ele ia julgar ou não, eles iam julgar o júri, enfim. E aí ele se retirou. E a gente ficou, meu Deus, já estava o elenco todo contratado, Gabriel vindo de São Paulo, tudo organizado, teatro, já tinha uma parceria linda com um festival através de um cara que foi diretor da Shell, um inglês que fez uma parceria com o Teatro de Festival de Viena e nos adiantou uns dólares, que na época dólar era ouro, né? Ainda é. Agora também, agora de novo é ouro. É o Estamos juntando momento, aqui. eu acho que é o É um momento. momento, um momento que o Estamos dólar ainda é ouro. relembrando. É porque não eram tantos dólares, mas na época o dólar era uma coisa louca. Então eles mandariam adiantado para a gente, estava tudo ali cairado, faltava aquele dinheiro. E aí, uma das pessoas que me ajudaram a produzir tinha o Caio de Andrade, que é um diretor de teatro, é autor de teatro, que está morando em Lorena, aí no interior de São Paulo agora. E tinha a Gisele Goldoni Tiso, que era
casada com Wagner Tiso na época, que estava junto, era uma turma assim para levantar aquilo. E o Caio falou assim: por que você não faz foto para Playboy? Eles já me chamaram várias vezes. Eu falei: chamaram. Falei: por que você não faz? Eu liguei para o Juca Kfouri, que era o diretor, editor, chefe da Playboy na época. E eu lembro que a negociação foi assim: oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, tô querendo fazer foto. Tá. Quanto você quer? Eu falei o preço que era da peça. O preço que eu precisava da peça. Preciso de tanto. Aí ele falou: tudo bem. Só que eu tinha uma questão que eu, assim, a gente, a grande questão de posar nua não é o corpo, porque o corpo vai, ou eles fazem Photoshop, qualquer coisa. Mas que cara que eu fazia? Cara de quê? Aí eu procurei o Gringo Cardia, que era um cara que eu já tinha trabalhado, que era o meu grande parceiro, e eu perguntei ao Juca se eles poderiam contratar o Gringo para fazer a direção de arte. E na época eu consultei o Gabriel, e o Gabriel falou assim: por que eu pensei em fazer uns personagens do Nelson Rodrigues? Aí o Gabriel, acho que me deu esse toque: não faz os personagens do Maria, faz os universos dele, para não ficar tão carregado. E aí a gente fez o universo do futebol, da debutante, da viúva, a gente fez do bicheiro, várias fotos não serviram, da morte, aquela coisa, da obsessão que ele tem com a morte, né, da própria falecida. E a gente teve muita dificuldade na época, porque a editora que ficou com a gente da Playboy, ela achava que as fotos não tinham nada a ver com Playboy. Mas saiu. Saiu e deu para produzir a peça e foi ótimo. Gente, que história maravilhosa. Quer dizer, você já Eu preparou. eu lembrei uma coisa boa, que eu queria que o título da matéria, sabe aquele título que se chama na coisa? Ah, a gente chamou, porque tem que chamar alguém para escrever uns textos, né? E eu pensei: não vou chamar alguém amigo meu, porque vai escrever assim: conheci Maria, menina, agora, mulher em flor. Sabe? Ia ficar aquela coisa meio, meio cafona, né? Aí eu, na época, tinha saído aquele livro Anjo Pornográfico, do Rui Castro, que era genial. Aí eu falei: tô fazendo o universo do Nelson, vou chamar o Rui, que eu nem conhecia, nunca tinha visto. E ele escreveu, só que ele botou frases incríveis do Nelson sobre aqueles universos. Então ele não falava de mim exatamente, ele falava dos personagens, dos universos, como ele viu as fotos. E isso foi legal. E eu queria que o título da matéria fosse Toda Nudez Será Castigada. Mas não consegui. Essa eu não consegui. Senão não ia vender mais a revista. Então, Mas eu acho que seria interessante, porque eu li, acho que foi no Anjo Pornográfico, que o Nelson deu esse título por causa da Marilyn Monroe, daquele calendário que ela parece toda esticada, né? Que ela parece toda linda, esticada, num veludo vermelho, sei lá. E que ele dizia que a Marilyn ficou a vida inteira tentando provar que ela não era só um símbolo sexual, uma mulher bonita, que ela era uma atriz. E isso foi a ruína dela. Então, o Nelson dizia que toda nudez será castigada por sim. causa dessa história da Marilyn. E era a minha história, posando para Playboy também. Eu achei que era bonito. Olha isso, Maria. Você posou para Playboy para produzir o espetáculo, mas eu fico imaginando quanto você preparou o público para o espetáculo, porque querendo ou não, a sua Playboy podia servir quase que de programa para o espetáculo. Você produziu uma obra de arte. A sua Playboy ali, ele teve todo um contexto, desde a direção de arte, do escolha das fotos, do Rui escrevendo. Então é uma Márcia Ramalho, obra-prima. maravilhosa. Márcia Ramalho, que fez as fotos, que foi uma escolha do Gringo também, ela é maravilhosa, porque ela não fazia muito foto, ela não fazia foto para Playboy, eu acho. Então, o foco dela não era a nudez, o foco dela era a coisa em si, né? E acho que, sendo uma mulher, acho que foi interessante a escolha da Márcia. E ela tem uma luz maravilhosa, que não precisa Photoshop nenhum, né? Que ela põe a gente linda, assim, é uma coisa. Você se banha no mel dos deuses, como diz o Gabriel Vilela, quantas vezes por dia, porque você não envelhece, você continua linda, maravilhosa, solar. O que é isso? É estar de bem com a vida? É fazer o que se ama?
Porque assim, ó, Ele- aqui são mensagens e mais mensagens de que você tá igual, que você continua. O Gabriel já declarou todo o amor que ele tem por você. Olha lá, a mulher mais linda do teatro daquele, orgulho de você, Viva Maria. Gabriel Vilela falando o isso. Gabriel é um mago, né? É um mágico. Toda vez que eu vou ver uma peça dele, até hoje, eu me emociono e reacendo a minha vontade de estar no palco. O Gabriel tem esse poder sobre mim. Eu vou ver as peças dele, eu penso que bom que eu fiz essa escolha, que bom que eu sou atriz, quero fazer teatro de novo, quero fazer mais. Ele me dá essa energia. Cara, esse negócio de envelhecer, não sei, acho que tem uma coisa genética. Minha família é longeva, eles vivem muito tempo. Meu avô morreu com 96 anos. Meu pai chegou aos 90 muito bem, ainda fazia caça submarina. Minha mãe não. A parte da minha mãe é toda cardíaca, morreu muito cedo. Minha mãe era meio zumira. Vou contar isso pro Gabriel. É, eu acho que assim, tem essa parte assim. Meu pai era dermatologista, né? E ele era um cara assim que não acreditava muito em mágica, sabe? Ele falava assim, olha, se creme hidratante tirasse ruga, a pessoa entrava na água e saía gorda. Ele era muito assim, então assim, eu nunca passei creme. Outro dia eu fui ler no Instagram da Maitê Proença, que é uma mulher linda, né? Está linda também, Também, que maravilhosa, o incrível. dermatologista dela falou para ela nunca passar creme, porque a pele entende que ela está oleosa, então ela não precisa produzir mais óleo. Então, e eu fiz isso porque eu não acreditava. Nunca passei creme, essas coisas. Devia até passar um pouquinho na mão e tal, mas eu compro, acho lindo, tem um cheirinho bom, mas acho chato. Eu acho que eu bebo água, eu acho que é uma coisa boa para todo mundo. Eu tenho um senso de humor, sempre tive, acho que foi uma estratégia de sobrevivência, porque eu perdi as pessoas muito cedo, né? Minha mãe morreu muito cedo, tinha 11 anos. Eu perdi uma grande amiga minha de criança também muito cedo. A morte foi muito, muito próxima minha. Então, a minha estratégia de sobrevivência, eu acho que também foi muito, muito senso de humor. E eu amo quem me faz rir. Eu amo quem eu posso rir junto com a pessoa, né? Mas não rir dos outros, rir sobre a coisa. Junto. É aquele riso bacana, né? Que não é aquele riso malvadinho, assim. Eu gosto de rir gostoso, assim. Acho que isso é bom, tem uma coisa genética, sei lá, eu acho que é isso. E acho que a parada de eu ter tido filho também muito mais velha do que seria, né? Porque minhas amigas já estão quase sendo avós. Eu tô tendo filho de 8 anos. Eu acho que a gente também se obriga assim a segurar a saúde, porque a gente não quer deixar ele, né? Não quero morrer antes dele ter uma certa idade para ele ficar bem, né? Acho que isso é uma coisa também que a gente coloca uma meta de saúde para a gente. Bom, e como que foi para você, com esse afinco, com essa dedicação ao teatro, com essa paixão, ingressar na televisão, o primeiro trabalho, um universo diferente, uma cobrança, aqueles textos enormes, a entrega de um dia para o outro, não, às vezes a não preparação, o não ensaio. Foi meio assustador, porque a gente quando ouve você falar, a gente vê uma Maria muito livre e muito dona dos seus próprios projetos. Isso, a televisão, foi difícil ingressar na televisão, sendo Eu, tão eu livre tive, eu assim? tive dois momentos na televisão, digamos. Logo que eu entrei, que foi logo depois, quando eu estava fazendo o Despertar da Primavera lá na Aliança Francesa da Tijuca, que acho que quem é carioca nem sabe onde é, porque eu não saberia chegar lá hoje mais. É uma ruazinha mínima. O Gilberto Braga foi assistir, os diretores Roberto Talma e Paulo Biratã foram assistir também e me chamaram para fazer a novela Água Viva. Eu, outro dia eu estava revendo, até antes do Talma morrer, ainda bem, estava vendo no Viva, no canal Viva, eu vi umas cenas. Eu achava que eu fazia muito mal na época, eu me sentia muito mal fazendo, porque eu vinha de fazer textos.
Despertar da Primavera, personagens. E o personagem que eu fazia na Água Viva era quase que para ser o mesmo, mas nunca é. E eu não sei fazer o mesmo. Eu acho o mesmo muito sem graça. Eu mesma não sou, não dá personagem, não dá trama, não dá liga. Então, assim, eu fiquei muito tímida, fiquei muito tímida. Aí o Antunes Filho mandou uma mensagem para mim, eu lembro na época. O que que aconteceu? Fizeram lobotomia em você? Que ele achou horrível, me achou horrível. É, ele não queria que eu fizesse. Ele foi ver a peça Despertar da Primavera, ajoelhou no chão. Não faz televisão, não faz televisão. Mas, enfim, eu acho que eu não sabia a onda da televisão. Era uma novela das 8 na época, que não era 9 ainda. Na época, a novela das 8 tinha assim 90 e tantos pontos de audiência. A primeira vez que eu fiz cena no dia seguinte, na rua eu já não tinha mais sossego. Não era como é hoje, que é um pouco mais tranquilo. Principalmente aqui no Rio é mais E tranquilo. Água Viva tinha um elencaço, né? Assim, tinha... Elencaço, não, Olha, isso foi acho que a maravilhoso. única novela que teve Madame Henriette Morrinô no elenco. Morrinô. Não, e Odete Lara. Ah, não, Odete Lara foi do Dono do Mundo. Isso. É Madame Morrinô. Não, o Gilberto sempre se caracterizou por isso, chamar grandes atores. A televisão brasileira tem grandes atores sempre. E eu fiquei amiga de vários deles. Fiquei muito amiga do Raul Cortez, fiquei encantada com ele. Fiquei muito amiga da Beatriz Segal, da Jacqueline Laurence. Eles andavam com os jovens, eles eram. Lá eu fiquei muito amiga da Glorinha, ficava olhando ela para ver se eu aprendia. É, tinha a turma mais jovem, tinha o Fernando Eiras, que eu também fiquei muito próxima dele desde então, para sempre. Jorge Fernando, tinha o Fábio Júnior, mas essa turma dos jovens, e tinha a Lucélia também, a gente ficou muito próximo dos mais velhos. E os mais velhos meio me apadrinharam, porque o Raul, acho que o Raul viu, eles tinham visto o Despertar da Primavera, todos. Então eles me credibilizaram lá dentro. Isso é muito legal, você ter umas pessoas, né, dizendo. E assim, eu acho que eu tinha um excesso de autocrítica, porque quando eu revi, eu até liguei para o Talma para falar, Talma, eu não fazia tão mal assim. Eu era exagerada. E falar, graças a Deus, você era boba, você era muito boba. Porque eu acho que na época não era tão legal fazer televisão. Tinha uma coisa meio. As pessoas achavam que ator de teatro era ator de teatro, não devia fazer televisão. Então, acho que como eu estava despontando como uma pessoa do teatro, teve uma cobrança muito grande. Eu era muito jovem, não tenho artistas na família para me darem conselhos. Eu era jovem e até meio retardada, assim, eu era bem retardada, assim, bem boboca. Então eu fiquei muito confusa, muito insegura. Então eu não via a novela, eu não via, então eu não podia ver o que estava ruim, o que estava bom. Foi um alívio quando acabou. E aí a Ana Carolina me chamou para fazer um filme com ela em São Paulo, o Das Tripas Coração. E eu lembro de eu chegando em São Paulo e aquele ritmo do cinema mais acolhedor, também um elenco maravilhoso, tinha Miriam Muniz, tinha Nair Belo, tinha Xuxa Lopes, Dina Stifak. Aí eu falei, gente, voltei a ser eu, porque eu estava assim. Mas aí teve um outro momento, que já foi em 90, 10 anos depois dessa. Eu fiz umas coisas nesses anos 80, fiz a Marquesa de Santos na Manchete, que eu adorei fazer, que era um personagem, né? Imperatriz Leopoldina. Aí eu acho que, Você para mim, reviveu um fazia. pouco disso em Lado a Lado, né? É, era. Uma construção nesse De sentido ali, época. né? Porque a Leopoldina, lá da Manchete, ela era muito sofrida. Ela era, nossa, ela, coitada. Acho que ela foi uma pessoa sofrida, mas lá a Manchete, da série da Manchete, era muito. E eu fiz algumas coisas pequenas na Globo durante os anos 80. Eu voltei a fazer uma novela na Manchete, 88, não me lembro, por aí. Depois, em 90, eu fui chamada a fazer uma novela chamada Mico Preto. E aí o Denis Carvalho, que dirigiu a novela, ele me deu um toque que foi muito bom, que eu acho que eu tive 3 toques muito bons em televisão. Um foi esse do Denis. Para com essa coisa de ser boa atriz de teatro e não ser boa atriz de televisão, que loucura é essa? Eu falei, mas eu não sei fazer esse negócio. Ele falou, ó, faz teatro. Esquece que é televisão, que é não sei o que, faz teatro. E aí ele falou,
também quando ele me dirigia, ele falava, faz para a câmera tal, que câmera? Ele, proscênio, faz para o proscênio. Aí eu fazia como se estivesse fazendo teatro. E aí, o outro toque que eu recebi muito bom foi do Fagundes, que ele me falou assim, Maria, a gente para fazer novela, imagina, fazer 30 cenas por dia, a gente tem que ser um pouco irresponsável. Você é muito responsável, sabe? Liga uma coisa de responsabilidade aí que você vai ficar mais feliz. E a outra toque foi da Fernanda Montenegro, com quem eu fiz também o Dono do Mundo. Que ela falava, não pergunta por quê. Em televisão a gente faz. E eu pensava muito nisso, eu pensava na situação do diretor, que chegava lá e chega lá, né, tem 30 cenas, 28 cenas para dirigir num dia. Aí vem aquela atriz ou aquele ator, mas o meu personagem, eu acho que ele não faria isso, porque não sei o quê. Eu acho que você já tem que vir com a solução de casa. Se o diretor não gostar, ele te dá outra e você faz aquele achar melhor. Mas eu acho que em televisão, a gente já tem que vir bem preparado de casa. Não é como no teatro que a gente vai se preparando junto com todo mundo e é o lugar de se questionar, né? De botar muitas perguntas, de encher o saco dos diretores, né, Gabriel? Não sei se o Gabriel ainda está aí, mas de perguntar, de ter crise, não sei fazer. No, televisão não, você faz. Você faz e o capítulo vai servindo como ensaio, porque os 10 primeiros capítulos você pode não estar tão bem, mas aí o Silvio de Abreu me deu uma vez um toque muito bom. Eu vi primeiro capítulo do Dono do Mundo na casa, acho que do Denis, ele estava do meu lado. E quando acabou a minha cena, eu falei assim, mas eu não fiz nada, eu não tenho personagem ainda. Aí ele falou, mas você quer mostrar, entregar todo o personagem na primeira cena do primeiro capítulo, Maria? E também eu entendi que a gente vai pegando o personagem, né? Sim. Então, acho que aí, desse momento em diante, a televisão começou a ser muito prazerosa para mim. A Nanda Rovere está aqui, ó. Voltando ao teatro, as falas de Diários do Abismo ainda ressoam em mim. Maria, Ah, de que uma bom. intensidade, é um trabalho mais recente, né? É. Que ainda estava aí. Eu teria feito esse ano aqui no Rio, no Teatro Poeira, 2 meses. Foi durante a pandemia. E eu vou fazer naquele projeto do Teatro Petra Petra Gold, Teatro Gold. Jam, que a Ana Beatriz Nogueira criou junto com o André Junqueira, o El Aguiar, que estão administrando lindamente esse teatro, estão fazendo um trabalho lindo lá. Eu vou fazer lá. É, esse personagem, essa mulher, né, Maura Lopes Cansado, foi o Ney Latorraca que me deu esse livro, no Natal. O Hospício é Deus, que se chama. Que é um diário que ela escreveu quando estava internada. Ela era uma escritora que teve problemas psicológicos, psíquicos sérios, e foi internada no Engenho de Dentro, uma das internações, e aí ela fez um diário, onde ela conta a infância dela, era mineira. Mineiro dá para escrever também, né? Mineiro escreve Nossa. bem. Nossa. E ela escreve de uma É maneira. como, é como, é como o Gabriel fala, né? O Mineiro não mente, ele relata um caso, ele conta uma Ela, história. aliás, o Gabriel, se pegar as coisas dela, vai ficar doido, porque é uma coisa de uma. E ela fala de Minas de uma maneira também muito interessante. E eu comecei a ler o livro, e ela tem um senso de humor também, muito, muito interessante. Eu comecei a ler o livro e falei assim, gente, eu devo ser louca também, porque eu concordo com tudo que ela fala. Eu concordo com tudo que ela fala. Aquela lucidez absurda de quem não tem nada a perder, às vezes, né? Mas também muito inteligente e que escreve com uma excelência que eu costumo dizer, ela não é uma louca que escreve, ela é uma escritora que teve problemas psíquicos Olha e que só, o Dan, provavelmente. psicólogo, viu 3 vezes, Maria. Ai, que São Paulo, São bacana! José dos Campos e Jundiaí. Que lindo isso. Você mora onde? Ele mora onde? Você mora onde, Dan? Manda pra gente aqui. Maria quer saber onde você mora. Ele Qual lugar de São Paulo? qual lugar? Ele falou que viu em São Paulo, São É, José dos Campos e Jundiaí. Olha lá, Maurício Branco Oficial, Maria Padilha, amo. Maurício, querido. Valério Peguini está aqui, quero assistir. Valério, O pessoal vai Valério poder ver a Cacucina. transmissão online do Petra. Tem data É, já, Maria? eu acho que vai ser em outubro, mas a gente vai anunciar, a gente vai fazer. Aí a gente divulga aqui. Ele É, mora em vai ser. Jundiaí, o Dan.
Jundiaí, foi tão legal fazer lá no Sesc, nossa. Aliás, o Sesc, né, principalmente o Sesc de São Paulo, ele está salvando muito a cultura, né? Está fazendo aquele projeto Sesc ao vivo, que é lindo também, pelo lives, né? Sim, Assim, online, é, sim, online. online. Maria, eu queria que você falasse de uns projetos também, de você como produtora aí, uma incansável em mudar também o seu redor, não só no palco, mas também as redondezas, né? Assim, o projeto Amor em Tempos de Guerra, né, que você fez com o diretor inglês e o gringo, o Paul, o gringo Cardia e o grupo Afro Reg. E depois teve dois textos do Shakespeare que você fez no Teatro Leblon, com áreas do Vigário, de Vigário Geral, Parada de Lucas, Rocinha e Cantagalo, né? E assim, esse projeto ele tem um fator histórico importante ali no início dos anos 2000, que é o fato de você ter conseguido instalar um período de vocês terem conseguido instalar devido a esses projetos um período de trégua na guerra do tráfico desses locais. Eu acho que as pessoas não sabem muito desse projeto, da sua participação e dessa transformação social. Esse projeto foi muito incrível mesmo. Quando a gente estava fazendo, a gente nem sabia como ia ser incrível. Acho que a gente não tinha ideia do que ia ser. Na verdade, começou eu, o Paul e o Gringo. A gente tinha vivido uma situação muito. Que o Paul faz os trabalhos sociais aqui no Brasil. Ele é diretor do departamento de teatro da universidade, de uma universidade de Londres. E ele sabe muito de dramaturgia de Shakespeare, principalmente. E ele tinha perdido o companheiro dele, que foi assassinado quando voltava de um trabalho social em Bangu. Bangu 1 é um presídio que tem aqui no Rio. E a gente ficou muito assim, sabe? E aí aquela coisa do teatro, o teatro salva, né? O teatro ajuda a gente. E a gente resolveu fazer um projeto, vamos escolher 2 ou 3 peças que falem de situações que a gente a gente pegou um elenco que seria o mesmo elenco e eram leituras, só que leituras já dramatizadas, com cenário, com figurino, com luz, e a gente tinha o texto para não ter que decorar ainda tudo, porque senão ia demorar muito tempo. Mas acabou que a gente quase já tinha decorado, a gente usava o texto. E a gente escolheu o Antônio e Cleópatra, que é um amor que se torna impossível por causa das guerras, né, da época de E medida por Roma. medida. Medida por Medida, que é uma peça considerada uma comédia negra do Shakespeare, né, que fala muito de justiça, né? E tem uma atmosfera pesada, né? Porque todas essas situações têm a ver com justiça também. Né? Todas as situações que a gente vive de convulsões sociais aqui no Brasil, elas passam por uma justiça que ainda está muito confusa, né? O Estado policialesco, é, é, coisas que a gente ainda tem que. São discussões que a gente precisa ter. E a gente tinha uma terceira peça que a gente não conseguiu fazer, que era o Troilus e Cressida, que é passada na Guerra de Troia, que Shakespeare escreveu. Mas a gente não conseguiu, a gente montou essas 2 primeiras no final de. Acho que foi quando eu estava acabando de fazer Mulheres Apaixonadas, ou 2003 ou 2004. A gente montou. E aí o Zé Júnior, que era diretor do grupo Afro Reggae, foi lá ver no Teatro Leblon. E ele viu e falou assim: essas peças têm tudo a ver com o que a gente vive. E a gente refez o projeto para entrar o grupo Afro Reggae, fazer. Porque a Adriana Calcanhoto fez a trilha sonora linda do Antônio Cleópatra. E o Rafael Rocha, o Lucas Vasconcelos, que tinha uma banda chamada Letusse, que agora é só da Letícia, que virou Letrux, são super músicos. Fizeram a trilha do Medida por Medida. E a gente chamou a Afro Reggae para compor a música junto com a gente. E a gente fez esse projeto. A gente fazia segundas-feiras nas comunidades, nas favelas, eu não gosto muito desse termo comunidade hoje em dia. Eu acho que favela é favela e pronto. É. E, e nas terças e quartas a gente fazia no Teatro do Leblon.
E a gente fez umas parcerias com ônibus que traziam pessoas da Maré, de lugares que não tinham como a gente se apresentar naquela época. Quando a gente estreou num CIEP abandonado, microfone e tal, a Prefeitura do Rio nos ajudou para essa estrutura de microfone. O Antônio Cleópatra em Vigário Geral, que era o lugar, a sede do Afroreg. Só que Vigário Geral é fronteira com Paradas de Lucas. E um era do Comando Vermelho, o outro era do Terceiro Comando, amigo dos amigos. E eles estavam em guerra. Para a gente montar a peça, a gente teve que ensaiar, né, passar a peça lá. Eles propuseram uma trégua que chamava de Parada Geral. E aí teve essa coisa linda, que as pessoas que era de um lado e do outro não se encontravam, as famílias, como se fosse tivesse um muro de Berlim lá, Meu feito na Deus, época. que E as maravilha. pessoas, a peça foi uma festa, porque as pessoas se abraçavam, o público, estavam se encontrando a nora, que não via há tanto tempo, o neto, tinha crianças. Olha E isso. foi muito emocionante, foi muito emocionante. Depois a gente fez na Rocinha, a gente fez as duas peças na Rocinha, foi muito legal. Porque aí a gente testa a potência de um autor como Shakespeare, né? Porque ele tem a linguagem para qualquer pessoa, para quem é um intelectual, quer ouvir metáforas poéticas, vai ter lá. E E para para quem quer quem se ver, para a comunidade para que quem quer vê se ver. para quem quer ouvir uma história legal, porque as histórias dele são cheias de ganchos e de ação e então foi muito legal a gente fez. Era um elenco maravilhoso. Listar aqui um pouco dentro de mim, tinha Guida Viana, tinha Bel Kutner, tinha Silvinha Buarque, tinha o Leonardo Medeiros, Chico Dias, Ricardo Blatt, Oran Figueiredo, Só Aloysio de gente Abreu. incrível. Estou esquecendo alguém. A Gabriel Braga Nunes, Marcelo Serrado, Rodrigo Pena. É, era um elenco incrível. E a gente foi com muita vontade. Claro que não era fácil. No Cantagalo, a gente fez uma apresentação que uns adolescentes meio revoltados, porque eles vivem muito tensos. Sim. Você não pode entrar numa favela e fazer uma peça lá e achar que você vai encontrar um público do teatro municipal que está vendo ópera. Não é o mesmo público. Então, os adolescentes falavam no meio, alguns atores ficaram meio assim, mas a gente foi. Aí a segunda peça já foi muito melhor. Ele já. Claro. E você imagina se eles tivessem contato com isso Puxa, sempre, a terceira melhora é a é. transformação. O Gabriel Vilela mandou perguntando para você se você vamos fazer Divinas Palavras de Valle Inclán juntos. É um convite do Ah, Gabriel Vilela agora ótimo. para você. Jura, Gabriel? Já vou desmaiar aqui. Ah, desmaiei. Desmaiei. Vamos, por Desmaiou favor. para Gabriel Vilela. Aceita ou não aceita? O que você acha, Gabriel? Gabriel, você faz assim, eu já estou nos seus braços. Fala, você Faz, fala, eu faço, é eu só, adorei fazer você só galinha, eu precisa faço fazer até uma galinha tossiu. pro Faz Gabriel. tossiu, que eu já estou aí nos seus braços. Claro, Maria, nós estamos chegando ao já vou fim. ler essa noite, né? Já não vou dormir, vou ler a peça. Pronto, acabou com a minha noite, Gabriel. Ai, meu Satisfeito. Deus. Satisfeito, né? Adorei, adorei ser o interlocutor disso. Vai ficar guardado aqui. Viu? Ah, Olha você é só, responsável, você já está responsável por um encontro artístico. maravilha. Vocês me Reencontro. convidam para assistir a primeira leitura, tá? Quietinho, assim. Olha só, estamos caminhando para o final e tem você sabe que aqui na live tem a pergunta Cláudio Fontana? Qual a pergunta do Claudinho? Eu não Não, estou não, é conseguindo a ler nada. pergunta Cláudio Fontana. Eu batizei uma pergunta com Ah, o nome do Cláudio batizou? Fontana. O Claudinho, ele já instituiu um momento. Isso. A O que que pergunta é? Cláudio Fontana é: Maria Padilha, Pergunta a minha live é parte predileto. teatro? Quê? Live é teatro? Isso. Cara, não acho que seja. Desculpa cortar a onda de vocês, mas eu acho que não. Eu acho que é uma outra coisa que a gente ainda vai descobrir e que talvez a gente ela possa ser uma ferramenta do teatro, como vídeo, os DVDs que fizeram
o Zé Celso fez uns DVDs incríveis no Teatro Oficina. O DVD pode ser uma ferramenta do teatro. A gente pode descobrir umas linguagens para fazer algumas coisas em live que funcionem tão bem quanto em teatro. Mas não, é outra coisa. Eu acho que teatro é teatro, televisão é televisão, cinema é cinema e live é live. É a descoberta da pandemia. Maravilhoso. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, eu vou fazer para você. Você é prova viva com o projeto que a gente relatou anteriormente, de que ainda existem muitas pessoas nesse país que nunca foram ao teatro. Se um homem e uma mulher que nunca foi ao teatro perguntasse para você, Maria Padilha, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Me deu vontade de responder uma coisa debochada, desculpa. É porque é uma pergunta tão... por quê? Porque você não sabe o que você está perdendo. Senão você nunca vai saber o que você perdeu nessa vida. Não tem aquela coisa, você passou pela vida e não viveu? Passou pela vida e não foi ao teatro e não viveu. Eu acho. Teatro é vida. Depois você me conta o que foi o debochado que você pensou, conta pra gente agora. Você vai perder a chance da gente cuspir, de receber os cuspezinhos de vocês. Perdigotos, os O perdigotos. teatro é vida. Vocês vão perder a chance de ver a gente suando, da gente descabelando, de ver a gente como... de ver um ator, de ver um ser humano de verdade, né? Porque não tem filtro, não tem luz, não tem nada. Ver nossos erros, nossos tropeços e nossa paixão. O Gabriel Vilela falou, debocha, Maria, debocha. O Gabriel falava uma coisa que eu adoro, porque ele sacou isso em mim, que muita gente não percebe, mas pessoas mais chegadas percebem, mas o Gabriel não era tão chegado em mim para perceber. Ele falava, Maria, você é uma caricata. Você é uma caricata. E eu tinha um grande amigo, não sei se você ouviu falar, Vicente Pereira, que era um grande escritor de teatro, Sim. e ele me conheceu na época do Despertar, eu tinha 19 anos. E ele me chamava de Isabelle o Pé da Chanchada. Maravilhoso, já dá para escrever um personagem com esse Muito nome. bom, né? Isabelle o Pé da Chanchada. Ele falava, Isabelle, cadê o pé? Cadê seu pé? Isabelle o Pé da Chanchada. Bom, Maria, olha só, eu espero que essa peça nova, esse convite com o Gabriel aconteça efetivamente. Vale Pós-pandemia. Queria agradecer Nanda Roveri, viu o Marcos Michalak do Noveleiros Real chegar aqui também, Gabriel Vilela, o Claudinho Fontana e todo o pessoal dos seus fã-clubes que estiveram aqui. E queria agradecer muito você dispor desse tempo para a gente bater esse papo. Muito gentil, muito generoso. Desculpa eu ter confundido o dia, porque como a do Gabriel foi sábado, você falou daqui a 2 semanas, minha cabeça ficou outro sábado. E aquela coisa, programa de sábado à noite, live. Entendi. Mas, ó, vou te contar uma coisa. O Gabriel foi na sexta, viu? Foi na sexta? Então eu tô bem louca mesmo. Agora declaro, me interna junto com a Maura. Eu tô fazendo mal. Maria, espero que quando tudo isso passar, eu possa te dar um beijo, um abraço e te ver no teatro logo, se Deus quiser. A gente vai se encontrar no meio do caminho, em São Paulo. Combinado. Eu adoro São Paulo. Obrigada, querido. Um beijo. Prazer em conhecer. Beijo para todo mundo que estava aí. Muito obrigada por assistirem, por estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Beijo. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.